E aí, minha gente, tudo certo? Eu sou Rafael Manga, sou comunicador, conselheiro do Ludum. Está começando mais um podcast Carnaval, Cultura e Negritude. E hoje nós vamos para 2011 com o tema Tambores, Papiros, Twitter, uma história da escrita. Eu vou estar aqui com você nesse programa semanal explorando o universo dessa festa momística que é o Carnaval, sob a perspectiva de um bloco afro. Hoje temos dois convidados aqui, Sandoval Melodia e Marcelo Gentil, e vamos falar sobre a importância da comunicação e da escrita e o que é que isso tem a ver com o Ludum. Pois é, vem comigo que no caminho eu te explico. E aí galera, tudo massa? Vamos começar aí a falar um pouquinho sobre o segundo episódio, podcast Carnaval, Cultura e Negritude. E eu queria saber de vocês, desejar que sejam muito bem-vindos. Obrigado também por aceitar o nosso convite, fazer parte desse projeto que é tão especial pra gente, falar sobre carnaval, sobre música, outras perspectivas. Mas antes de começar, eu queria pedir que cada um de vocês se apresentasse e falasse sobre vocês. Queria começar por Marcelo Gentil. Vamos lá, quero agradecer, Manga, pelo convite, agradecer ao Ludum. Eu sou uma pessoa que comecei a compor com 12 anos para festival de música estudantil no Colégio Duque de Caxias. Depois, numa época que era muito fértil, a realização dos concursos de música, dos festivais que infelizmente hoje não acontecem mais. Dos festivais de música estudantil eu fui para Festival de Bloco Afro, mais precisamente em Leaie, até que terminei chegando no Olodum em 1987, setembro de 87, depois do Olodum ter feito o tema do carnaval dedicado ao Egito dos faraós. E estou aqui até hoje, continuo compondo. Para falar a verdade, para quem eu menos componho é exatamente para Bloco Afro. Eu continuo compondo muito a coisa de samba, MPB, bossa, até chorinho eu componho. E como é que o carnaval ocupa seu coração? Como é que essa paixão pro carnaval? Eu sou um carnavalesco desde pré-adolescente. Minha mãe não me deixava vir para a avenida, para a região central, mas a Liberdade tinha um carnaval muito fértil. Vários dos trios elétricos iam se apresentar na Liberdade. E eu subia para a avenida principal, que é a Leme Silva, e lá curtia o carnaval. Aproximadamente com os 16 anos eu tentei brincar o carnaval no Ilê, minha mãe não permitiu, porque disse que eu era menor de idade, ela não ia permitir, que só quando eu me tornasse adulto. E quando eu estava para completar 18 anos, como meu aniversário em outubro, ela perguntou: meu filho, qual é o presente que você quer ganhar de aniversário? Eu quero a fantasia do Ilê. E aí ela disse: vá lá ver quanto é e me fale. Eu fui lá, vi quanto era, informei para ela deu o dinheiro. E assim eu comecei a ser uma pessoa mais de dentro dos blocos afro, fazendo música para o Ilê, desfilando no Ilê, e terminei chegando ao Olodum e continuo carnavalesco de corpo, alma e coração. É isso aí. E você, Sandoval Melodia, me conta um pouquinho da sua história. Eu já conheço você aqui só como compositor, mas eu quero saber um pouco de quem é Sandoval, como ele se tornou Sandoval Melodia e como é que começa essa paixão pelo carnaval. Primeiramente agradecer, né, Manga, pelo convite. Né? Falar da história, né, da nossa musicalidade é muito importante. Eu comecei com 16 anos, né? Vinha para o Olodum com um gravador, onde o Olodum tinha os ensaios ali na antiga quadra do Filho de Gandhi. Sim. E eu vinha trazer meu gravador, chegar na quadra do Olodum de longe, gravava, voltava para casa para estudar um pouco a história do Olodum. Me encantei, né? Foi quando eu comecei a tentar escrever alguma coisa. E a primeira canção foi Mel Mulher, né? Que eu fiz em 1989. Já chegou? Com Lula Novaes. E era um sonho de menino, né? Um sonho que eu dizia: meu Deus, será que um dia eu vou gravar uma música no Olodum? E esse sonho se realizou, né? Não disputava festival ainda. E foi quando surgiu o movimento, né? O disco O Movimento, que gravou a canção Mel Mulher. E daí me deu direção para seguir até hoje apaixonado pelos tambores do Olodum. E como é que começa? Não brigue, não mate, não morra não. Uma das grandes composições do Olodum, não apenas bonita melodicamente, harmonicamente, mas é sobretudo uma grande mensagem que é passada por meio dessa música. É verdade, é verdade. A gente misturou, né, o amor com a frase também, né, de reflexão para as pessoas, né?
Mas você começa a compor então aqui no Lodum. Isso, No Lodum isso, e no concorre, Lodum. começou a concorrer em outros festivais também. Aí foi seguindo, né? Depois Melodia Swingueira, que foi uma canção também gravada também, autoria de Sandoval Melodia e Juca Maneira. E festival, na verdade, eu sempre vinha disputar o festival, mas sempre tomando porrada. Segundo, terceiro lugar, às vezes nenhum. Só em 2001, na verdade, foi que aconteceu, né, a nossa felicidade de ser campeão com a música Soberano Rei, né, que foi o primeiro troféu. E até hoje a gente tem essa felicidade. E essa paixão também pelo carnaval começa lá com o Lodum também? Ou já... Na verdade, já vem de infância, né, com meus avós, né, coisas que a gente já fazia em casa, aquele samba de terreiro, onde eu aprendi, na verdade, através deles, né, esse legado é deles, eu só estou aqui alimentando para que não se perca e que as pessoas também vá cada dia mais valorizando a sua ancestralidade e a sua cultura, que é muito importante. Que bacana, que bacana. Agora uma curiosidade, você falou de Mel Mulher, que foi a primeira composição, né? Isso. Você não ganhou o festival nesse ano, mas a música foi gravada. E isso foi em 1989. Lula Novaes, né? Sim. Meu primo, ele cantou da banda Mirim do Olodum, e a gente ficava fazendo uns batuques, né, no banco que tinha lá, eles chamavam o banco da escrita, né? A gente ficava brincando ali e saiu a canção Minha Mulher. Essa música foi toda trabalhada, na verdade, no dicionário, né? O que é comprimir, o que é extrair, não foi uma coisa que veio espontaneamente, né? A gente estudou para fazer a canção Minha Mulher. Vinha as palavras e a gente ia buscar no dicionário o que é comprimir, o que é extrair. É uma música bem complexa, né? Assim, complexa não, a gente consegue entender por causa da dinâmica do tempo, mas eu imagino que no tempo, né, Marcelo? Sim, sim. Essa reflexão que você fez é bastante interessante, no sentido de que você não ganhou o festival com essa música, mas a música foi gravada. Várias das composições gravadas pelo Lodum são músicas que ou não passaram pelo festival, ou participaram do festival e não venceram. O grande exemplo disso é Bida. Bida tem um grande número de músicas gravadas pelo Lodum que ou não participaram de festival ou participaram e não ganharam. Para o Lodum, o que interessa é que a música tenha uma mensagem significativa, tenha identidade com o Lodum. Ela tendo isso, o Lodum está pronto para gravar. Olha, repare que a gente está comentando, contar as histórias, como chegou a carreira, quem é a pessoa. E eu gosto sempre de ressaltar qual é a importância desse festival que é o FEMADUM, né? É um divisor de águas e importa de muita entrada. O Marcelo fala que chegou aqui no FEMADUM. Sandoval fala que chegou no FEMADUM, eu também cheguei aqui no FEMADUM. E é incrível isso, muito incrível isso, essa chegada, a conexão, né? Carnaval, a perspectiva. E hoje ainda se fala que existem outros festivais. O primeiro festival de música afro, a gente já tem um tempão, né? Fazendo essa coisa toda. Eu, quando cheguei no Olodum em 87, o Olodum estava preparando já o segundo LP de 1988, ele já gravou 2 músicas minhas, né? Ranavalona, Grande Amazona, Rainha Suprema de Madagascar, que é parceria minha com Julinho, e Negra Luta, que é uma música que eu falo sobre Nelson Mandela, que naquela época ainda estava preso, ainda era um preso político, e falo sobre a África do Sul. E é exatamente isso, uma música que não venceu o festival, que na verdade nem participou do festival e foi gravada. Que bacana, tem essa coisa toda do divisor de águas. Agora hoje, o nosso tema é a comunicação, a escrita, né? E vocês escrevem, vocês compõem, têm esse contato com a escrita, né? Eu costumo dizer que os compositores, eles terminam estudando, absorvendo aquela cultura, né? Que tem essa coisa de compor, né? Ainda mais bloco afro, solta um tema, você vai lá pesquisar aquele tema, se aprofundar, ver o que é que você achou, procurar uma coisa, porque tem um diferencial. O cara não quer fazer só da apostila, porque senão todo mundo vai fazer na mesma fonte e se perde. Até debater isso em outro podcast. E eu não posso deixar de perguntar para vocês qual é o impacto da escrita na vida de cada um de vocês e como é que vocês lidam com essa rede social. Diga aí, Marcelo. Olha, rede social eu não sou a pessoa ideal para falar, né? Eu uso a rede social, mas uso de forma bastante limitada. Eu uso somente o necessário exatamente para me comunicar. Agora, a escrita, sim, é um grande instrumento de comunicação minha. Eu escrevo muita coisa para o Lodum, diferentes textos. Escrevo textos para jornais, escrevo textos para
revista, né? Escrevo texto de vez em quando para a universidade, quando alguém me pede. Então a escrita, de fato, é uma grande forma de comunicação para mim. E a música nada mais é do que você transformar a escrita em uma mensagem cantada, né? Tem exatamente isso. Você é professor de formação, né? Sim, Ele professor falou de que história. de história e formação, historiador, leu muito. Mas como é que começa essa coisa de, não, eu quero escrever? Como é que começa? É natural? É por causa do coisa? Tem influência dos seus pais? Como é isso? Olha, começar a escrever no caso de música que você Isso. fala. Não, escrever, porque a gente tá falando de escrita, né? Escrita, Ok. até chegar em música, como é isso? Bem, eu vou falar de escrever música. Não é? Como é que eu comecei escrevendo música, tentando escrever música? Eu escutava uma determinada música, gostava da música, então eu fazia uma paródia. Não é? Fazia paródia, fiz paródia de várias músicas, mas ficava com aquilo para mim. Até que, exatamente com 12 anos, estudando no Duque de Caxias, surgiu o Festival de Música. Aí eu digo, agora eu não posso mais fazer uma paródia. Mas como eu já era acostumado a transformar o que estava feito, que estava produzido em paródia, terminou que não foi difícil. Né? E você tocando também um pouquinho de violão, então tudo isso facilita. A escrita, para mim, é exatamente isso, é uma forma de eu colocar para fora, né, a música, nesse caso, de eu colocar para fora as minhas ideias, de eu tentar comunicar para as pessoas alguma coisa, aquilo que eu acredito, a forma como eu vejo a vida, como eu vejo o bloco afro, quando eu vejo determinadas realidades e situações. E você, Sandoval, me conte, como é que você começou essa coisa da escrita, como é que você lida com rede social, com esse avanço? Na verdade, a mídia, para mim, ela tem dois pontos, né? Tem um positivo e tem um negativo, né? Sim. Então a gente que tenta tá passando a nossa história, né, os nossos momentos, né, da nossa vida, a gente tem que saber o que a gente coloca. Então eu vou sempre me limitando também, como falou nosso professor aqui, e colocar o que é bom, né? As pessoas aprender ali o que a gente está querendo passar naquela mensagem. É música, dança, né? Seja qualquer tipo, né, de passagem que você tem, que coloca nas redes sociais, você precisa se limitar. Então eu faço do meu trabalho, né, a minha história, eu tenho que colocar, porque senão eu não vou ser visto, né? Então a mídia, você tem que estar... E quando é que você começou essa história de escrever? Começou no Samba Junino. Samba Junino, né? A gente fez muitas músicas no Samba Junino. Vem Meu Amor, né? É uma canção que Silvio Almeida e Gil, né, foi feliz nessa canção, mas essa música era de um samba. É um samba junino? Era do Encanto Junino. Olha aí. E essa música foi descoberta por Sandoval. Ela estava no arquivo. Mas como eu sou um cara bom de repertório, sempre gostei de escolher as melhores músicas para cantar, essa música veio na minha mente. Eu digo, pô, tem uma música do Encanto Junino, vou colocar no Olodum, no Femadum. E vim para o Femadum com essa música. E meu amor. Foi. Só cantei uma vez, lembro até hoje. Quando eu cantei, ainda disseram assim, você vai cantar sertanejo no Olodum? Mas eu digo, não, vou cantar, falar de amor, né? Sempre bom, né? E aí vim cantar, cantei Vem Meu Amor. Quando eu terminei de cantar, eu só ouvi uma voz lá no fundo, que Deus pôs no bom lugar, né? Falou, essa é minha mão, é meu amor, me tirar da solidão. E eu só cantei uma vez, Germano Meneghel. E ele pegou e essa música foi direto já para São Paulo. Já veio na bolacha, né? E eu só cantei ela uma vez. Imagina. Então, assim, a questão da escrita, eu digo é que a gente somos um mensageiro de Deus, né? É Deus que manda a mensagem, né? A gente só está aqui mesmo recebendo a mensagem e a inspiração que vem dele a gente vai colocando ali e passando essa mensagem para as outras pessoas. Essa é a parte da escrita. Sandoval, Incrível essa coisa de saber que foi o Samba Junino que trouxe... muitas músicas, né? Muitas canções vêm do Samba Junino. O Canto da Cidade, entre outras músicas. Aqui no Olodum também tem outras. Eu quero sentir o prazer. Essa música é do samba reggae, era do samba reggae. Rezinho trouxe para o Olodum, através de Legel, né? Legel. Então a escrita é importante, mas a inspiração vem de Deus. Que massa, que bacana, que fantástico, né? Os compositores, eu sempre gostei de ficar ouvindo essas histórias e através essa tecnologia, da coisa do podcast, de conversar, né? Uhum. É uma coisa muito interessante porque
A gente vai saber na essência, né? O que é que leva você a escrever, como é que você começou isso, e serve para outras pessoas verem. E o Olodum foi muito ousado há 12 anos atrás, visionário, que é o primeiro bloco. O Olodum é um bloco que fala, uma instituição que fala além do seu tempo durante muito tempo, né? Desse processo da escrita e a tendência da instituição para essa inovação através do digital, né? Os compositores, mais uma vez, e como é que a gente vai levar isso para o mundo digital, para essa revolução digital? E hoje o digital faz parte do nosso dia a dia. Mas infelizmente ainda não é para todos, nem todo mundo tem esse acesso, né? Melhorou um pouco com a democratização da comunicação, mas ainda não é algo acessível. Eu gostaria de saber de vocês agora sobre essa democratização, sobre esse acesso, né, a esse espaço. Como é que vocês veem isso, esse acesso à comunicação, sobre a informação, Marcelo? Hoje, sem dúvida alguma, e por conta das redes sociais, que eu falei que uso só o básico, só o necessário, mas o processo de comunicação hoje ele é muito mais plural, né? Hoje as possibilidades são muito maiores. Há alguns anos atrás, por exemplo, nós não estaríamos em uma sala dessa fazendo essa entrevista, fazendo esse programa que vai circular pelo mundo. A gente, para conseguir se comunicar, a gente tinha que estar em um programa de televisão ou em uma emissora de rádio, ou dar uma entrevista em um jornal impresso. Hoje, esse modelo de comunicação nos permite falar com o mundo, ser conhecido no mundo e também conhecer o mundo por meio das redes sociais, por meio do acesso à informação, né, às mídias alternativas. Um tema ousado, né? Esse tema que a gente está debatendo aqui, que vai lá desde a essência, né, do surgimento do Papyrus até o Twitter, rede social, escrita. E você, como dirigente do Olodum, Marcelo, é um cara que sempre escreveu muito, e o Olodum também esteve sempre muito à frente do seu tempo, porque o Olodum é uma instituição que falava do carnaval, mas soltava um jornal com a opinião pública da instituição, do Marcel Pelourinho, com os chamamentos, que é aquela coisa mais naquela pegada de sindicato que ia rodar jornal. E eu queria que você falasse também sobre isso. E a partir de quando eu cheguei no Olodum, como diretor administrativo de cultura, eu recebi a responsabilidade de escrever o Jornal do Olodum. Jornal esse que já existia. Sim. A responsabilidade passou para mim, escrevi muito no Jornal do Olodum e hoje, mais de 30 anos depois, essa responsabilidade continua comigo. Eu socializo com outras pessoas a produção de textos, mas a maioria dos textos do Jornal do Olodum sou eu que escrevo. E as pessoas que eu convido para escrever, no geral, eu dou um tema para ela. Assim como o Olodum dá um tema para os compositores criarem as músicas, eu dou um determinado tema para o convidado, para a convidada, para que ela produza sobre a sua visão. Mas o tema está dado. Tá vendo você aí que está nos assistindo? O Olodum também tem um jornal, historicamente, com diversos temas. Acho que você devia pesquisar isso também nas redes sociais, que é muito interessante. E você, Sandoval, como é que você vê essa coisa da escrita, da comunicação hoje nos dias atuais, das pessoas que não têm acesso à internet, possibilitou que as pessoas lessem mais, escrevessem mais? Me conta um pouquinho sobre isso. Na verdade, a gente fazia a canção, tinha que estar junto, né? Não tinha questão hoje que a gente, na verdade, pelo WhatsApp, a gente faz as canções sem precisar mais estar junto. Passa aquela energia, né? Não é igual, né? Bater na mesa, fazer aquela zoadinha, né? Mas a gente agora faz as nossas canções através do WhatsApp. Eu faço música com alguns compositores fora do país, né? Então ajuda muito, né? Ficou mais fácil, né? É bem mais fácil e mais rápido a música até chegar ao artista. Então essa comunicação através da escrita das redes sociais facilitou que as pessoas se comunicassem melhor. Mas e a comunidade? Como a comunidade já tem acesso? Eu acho que a comunidade hoje é mais acessível? As pessoas já são mais digitalmente informadas? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, para a comunidade, eu acho que é mais questão de status, né? Eu acho que muitas pessoas usam as redes sociais, mas não sabem usar, né? Então poderia usar para uma forma mais educação, né? Hoje você para ver as redes sociais, não preciso nem falar aqui, né? Se for falar de cultura, tudo bem, mas você vê muitas coisas que não. A comunicação nessa parte aí não serviu para eles, entendeu? E terminou a música também sendo um instrumento de que as pessoas escrevessem, né? E lessem também. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque... O mais importante é que para fazer a música, as pessoas são obrigadas a ler. Então, a composição para Bloco Afro, estou falando Bloco Afro porque essa é a nossa realidade, mas na verdade
vale para tudo, mas o bloco afro contribuiu para que negros e negras da periferia desenvolvessem um gosto pela leitura. Um gosto pela leitura a partir do momento que precisaram ler a apostila, ler sobre o tema, ir para as bibliotecas Salvador afora para aprofundar e a partir daí fazer as suas criações. E essa questão do processo de composição que Sandoval falou, que ele hoje faz música às vezes com parceiro no exterior por conta das redes sociais, mais precisamente por conta do WhatsApp. Eu tenho uma música para ele, que é na verdade uma parceria minha, de Julinho MacGyver e de Marcos Porca-Olho, que um belo dia o nome é Dom da Raça. Julinho me ligou e disse: Gentil, eu tô aqui com o refrão que eu fiz com Porca-Olho e quero que você bote uma letra caprichada. Vou te mandar. Aí gravou e me mandou. Nossa gente é preta, dono da raça negra. Esse povo é massa, é do Ileaí. Eu disse: deixa comigo. Linda canção. Linda canção, né? E aí fiz, mandei pra ele, pronto, tá pronto. A música foi vice-campeã na categoria poesia no Ileaí. E tem uma coisa também que as redes sociais trouxeram, essa coisa do Twitter também, que é o meme, as coisas também. O pessoal agora pegando, fazendo materiais de comunicação com trecho da música e soltando, né? E o mais interessante é que as pessoas às vezes recebem essa comunicação como se fosse algo novo. Verdade. Eu duvido, Sandoval, que você já recebeu também pela rede social, escrito por alguém, um trecho e botar pra você: olha que coisa bonita, e você fala assim: isso aí é meu. Já aconteceu isso com você? Não, na verdade não aconteceu não. Mas a questão desse processo de comunicação que está sendo mais importante para a gente, compositor, né, para o compositor, né, para seja o professor, né, que ficou mais fácil esse ensino, né, ficou mais fácil de a gente se comunicar, com certeza foi importante, né? Sim, essa atualização. Claro. E as músicas dos blocos afro são um grande instrumento exatamente de educação. Eu, mais ou menos um mês atrás, eu estava conversando com Luciana, a atual diretora-geral do IPAC. Ela também é professora de História, né? E ela me disse o seguinte, que em São Paulo ela dava aula em escola pública à noite. Sim. Os alunos chegavam estrupiados, né? Só queriam saber de cochilé. Imagine um dia inteiro de trabalho e não tinham gosto pela aula. Até que ela se deparou com as músicas do Olodum. A primeira delas foi Faraó. Botou numa fita cassete, levou o equipamento para a sala de aula e botou. E rapaz, que fez um sucesso assim enorme. E a partir daí ela descobriu a importância da música no processo de educação. As aulas ficaram muito mais dinâmicas, o cansaço das pessoas acabaram, ou talvez até não tenha acabado o cansaço em si, mas pela forma de dinâmica da aula, as pessoas passaram a participar. E tem uma coisa interessante, que antes de virar música era uma letra. Antes de virar música era uma poesia. Antes de virar esse podcast aqui, era texto. É um roteiro, é Sim. Um texto que você vai ter que pesquisar e entender. Na verdade, a música mesmo, a história da escrita, a gente teve 2 convites, né? Foi Brasília e Minas Gerais, e solicitaram a gente para liberar a letra da música para poder deixar na sala de aula. Mas a gente vai chegar lá. Certo. Calma. Eu ainda tô aqui na introdução. Vamos lá. E tem uma coisa legal que você sabe que hoje, né, tudo é fofoca. Meme, treta, tá nascendo lá no Twitter. Aquela fofoca que a gente fazia, o pessoal agora escreve, né? E o Twitter, eles dobraram o tamanho. Antigamente era uma frasezinha de 140 caracteres e agora passaram a ser 280 caracteres. A pedido dos usuários, só porque achava que era essa comunicação rápida. Ou seja, olha o que a gente tá falando. Uma plataforma que tinha que escrever pouca coisa, as pessoas pediram para ampliar esse processo, né? Vocês usam o Twitter? O que você acha dessa nova forma de se comunicar? Você usa, você não usa? O que você acha? Eu também não uso, não. Mas o que você acha dessa inovação? Eu não posso nem falar, né? Porque eu não... Entendi. Olha, todo o processo de comunicação, independente do formato, ele é de fundamental importância. O importante é as pessoas terem possibilidades e terem diferentes mídias à sua disposição para escolher aquilo que lhe convém. É de fundamental importância. É de fundamental importância e, sobretudo, é trazer essas discussões, né? Porque as coisas às vezes chegam e a gente não discute, não fala, não vê a perspectiva, né? E pensar de por que você não se interessa por isso, né? Será que tem uma coisa? Eu tenho um amigo, senhor
de idade, que ele escreve muito, mas continua escrevendo na máquina de datilografia, né? Ou seja, não parou de escrever. Não. Aquele meio de escrita, que é a máquina de datilografia, que foi criada em madeira no final do século XIX, entre 1871 e 1874, né? É o instrumento, o equipamento que é mais conveniente para ele colocar para fora as suas ideias. É uma forma de comunicação, é uma forma de produção de texto. Volta, repare o que o Marcelo está trazendo aí. Isso. Porque o Twitter, né? Agora começaram a colocar imagens, som, áudio, mas no início era como se vocês pegavam uma máquina de datilografia ou telegrama, né? Que é simples, você mandar de telegrama, que era mais rápido, a comunicação com um limite de caractere e informatizou ele. A própria máquina de datilografia, ela, que hoje praticamente não existe mais, ela evoluiu bastante. A primeira máquina de datilografia, ela datilografava apenas em maiúsculo. Depois surgiu uma ideia de mudar a posição do teclado, dando a posição de escrever em maiúscula e minúsculo. Depois vieram as máquinas elétricas, né? Das elétricas às eletrônicas. E tudo isso deu origem ao computador. Imagina. Aí o Twitter virou o bilhete digital, aquele bilhete que sua mãe mandava, apareça lá em minha casa, mandava. Agora chega a ser engraçado e reflexivo o tempo que faz que Golodum desfilou com esse tema de tambores, papiros e Twitter e continua tão atual, né? Com a escrita continuou, avançou, né? E continua sendo o nosso principal elemento de povos, ideias, desenvolvimentos, e é incrível como um bloco afro consegue trabalhar esses assuntos sem perder a leveza, que é a festa, que é a alegria, que é as pessoas aprendendo essa história sem se dar conta, porque tá ali, né? E você fala na sua composição porque todo mundo aqui quer fazer carnaval, não é verdade? É verdade, isso. E pensando nisso, como é que vocês acham que é trabalhar com esses temas polêmicos também? Porque a gente sabe que tem nesses eventos esses temas polêmicos, além desse tema reflexível. Como é que vocês têm que começar a trabalhar agora esses temas polêmicos da sociedade? Marcelo, o que você diga? Olha, um dos grandes temas do Olodum, em 1987, o tema Egito dos Faraós, foi um tema bastante polêmico para a época, né? Porque o que se dizia e o que se tinha na mente das pessoas é que o Egito não era um país negro, é que o país não era um país africano. Por que não era? Porque é um país que há muitos séculos e séculos atrás, muito antes do nascimento de Jesus Cristo, já tinha uma tecnologia em ciência bastante desenvolvida. Então, isso não pode ser de África. Tem um livro sobre o Egito, que fala sobre a construção de pirâmides, que o nome é uma provocação. Eram os deuses astronautas, ou seja, não foram negros que produziram aquilo, só pode ter sido deuses que vieram em forma de astronauta para construir. É uma forma de deslegitimizar o conhecimento negro. E o Olodum veio com esse tema polêmico exatamente para mostrar que o Egito era negro. Que os faraós eram iguais a nós. Você teve o privilégio de estar conosco recentemente no Egito. Nós vimos várias múmias, exatamente pele negra, né? Tem inclusive o prefeito de uma determinada cidade que o guia de turista me levou para fazer foto junto dele. Vou te levar para você conhecer o seu primo, que foi prefeito de Saqqara. Rapaz, não é que parece comigo mesmo? Inclusive a cor, a careca, né? Teve uma menina também do Olodum que foi conosco, que tem lá uma mulher mumificada que parece exatamente com ela, né? Então é isso, o Olodum descortinou. O Olodum trouxe esse tipo de discussão. Hoje, pelo menos entre nós, não existe mais essa dúvida de se o Egito é negro ou não é negro. E o Olodum vai continuar trazendo temas polêmicos, né? Temas relevantes, temas desconhecidos, que é exatamente para polemizar mesmo,
para fazer com que as pessoas, alguns aplaudam, outros reclamem, outros questionam. Outros questionem, porque também quanto mais questionar, melhor que nós teremos mais o que falar, teremos mais o que explicar. E você, Saulo, o que você acha desses temas polêmicos? Falando do tema Faraó, né? Depois desse tema, quem fez a segunda canção foi Sandoval de Camaneiro, foi Soberano Rei, né? O Olodum volta a falar, né? Sim. O Faraó, não foi esse tema? Exatamente. Então, pra gente é um conhecimento a mais, né? Porque a música tema é totalmente diferente da música poesia, todo mundo sabe, né? Você tem que estudar, você tem que estar ligado ali no que o Olodum está passando. Então a gente foca nisso para poder escrever uma coisa, né, que tem a ver com o que o criador do tema está pedindo para poder fazer 100%, pelo menos 100% a canção. E que a gente tenta fazer, né? Tentar trazer a canção. E cada festival, a gente que vai vivendo esse tempo, ele traz um tema que ele termina sendo polêmico, né? E mais polêmico ainda é discutir a perspectiva do autor dentro daquele tema. Porque às vezes o carnaval traz uma dinâmica e o tema traz uma dinâmica e o cara leva para outro lugar. Imagina como é que não deve ficar a cabeça do jurado. Opa, esse cara tá falando aqui sobre isso e... Brasil mostra a sua cara, né? Eu sou Olodum, quem tu és? Foi um tema usado, né? Polêmico. Sim. Que a gente for falar do Brasil, né? Esse foi um tema, né? Brasil mostra a sua cara, né? Eu sou Olodum, quem tu és? E a gente vai, o Olodum escreve o tema e a gente tem que ir lá estudar a apostila para poder fazer a melhor música, né? Exatamente. E a parte boa, sabia? É a parte boa. É a parte que a gente mais gosta é a música tema. Essa ideia também que o Olodum veio trazendo de escrever 3 temas, geralmente 3 temas, não foi, Marcelo? Geralmente, por exemplo, Índia Brasil vai ficar do 3 Sul. em 1. Que era um que a gente chama de, na academia, na escola, de fazer um paralelo sobre os assuntos, né? Índia Brasil vai ficar do Sul. Brasil mostra a sua cara, eu sou Olodum e quem tu és. Exatamente isso. Tambores, papiros, Twitter. E aí, 3 temas, 2 temas, como foi o caso do deserto do Saara ao Nordeste brasileiro. Né? E aí, aquela coisa que você falou dos compositores, e tiveram compositores que centraram a sua composição exatamente na cultura do Saara, nos tuaregues, nos povos de lá. Teve compositores que focaram o seu trabalho no Nordeste brasileiro. E tiveram compositores que pegaram exatamente as 2 vertentes, os 2 lados. Pegaram o deserto do Saara, pegaram o Nordeste brasileiro. Marquinhos fez isso. De repente, a sua história... Exatamente, ele fala de Maomé, fala de Lampião, fala de Maria Bonita, né? Julinho Magaiva já ficou mais preso ao Nordeste brasileiro, ele, Guiguio, e por aí vai. O importante é isso, o importante é que são informações relevantes que os compositores terminam passando para o grande público, aquelas pessoas que são apaixonadas pelo Olodum. Engraçado que você chega no digital agora. Quando a gente traz esse tema aqui para debater sobre isso, a gente faz um paralelo também, porque a história da escrita, os tambores do Olodum, os papiros, né? A escrita no papiros e o Twitter, a revolução digital. A gente está vendo que as pessoas, a internet, os meios sociais, têm feito com que as pessoas conheçam algo que talvez o racismo estrutural ou a indústria cultural queria apagar. A prova disso é você ver hoje uma música de não sei quantos anos desse... Oh, meu Deus. Queria ser uma abelha para pousar na sua flor. Luiz Caldas tá invadindo o Twitter, tá invadindo as redes sociais, como fez Faraó na pandemia. Alguém gritou, filmou aquilo ali, jogou na rede social e tá aí. E eu tenho certeza que vários outros temas, se a gente começar a twittar isso, começar a falar sobre isso, vai entender o que é isso. Por exemplo, recentemente eu estive na cidade de Antônio Conselheiro e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a música de Lampião. Foi o tema do Olodum, atual, a cara de Antônio Conselheiro, né? Quem foi Antônio Conselheiro? Que é reduzido nas escolas, né? Isso. É um resumozinho ali, a nossa história, a nossa negritude. E que a rede social está permitindo que a gente leve isso para o mundo, leve isso para outras pessoas, gere interesse. Minha filha mesmo tem 14 anos. Aí fala, pô, meu pai, nessa música aí, ó, eu vi o assunto que eu pesquisei na internet, é assunto da minha escola, né? E foram compositores da periferia
que fizeram, que descreveram isso e contaram essa história talvez melhor, que Marcelo pode dizer isso, do que historiadores que pesquisaram, porque tem a narrativa que chega para as pessoas. Sim, você falou que você esteve recentemente na terra de Antônio Conselheiro, na verdade, aonde ele desenvolveu o trabalho dele, o Arraial de Canudos. Eu acredito que foi lá que Não foi em Canudos, não. Foi na cidade de Natal, lá no Ceará. Mas falamos também sobre Canudos. Pronto, então, beleza, tranquilo. Nesse ano que o Lodum saiu com essa temática, eu fiz uma composição exatamente falando de Conselheiro, né? Falando da Guerra de Canudos, em que eu digo, lá no sertão nordestino, massacrado e oprimido, nasceu um movimento redentor que o Lodum vem cantar em seu louvor. Criado por Conselheiro, fizeram de Belo Monte a terra da promissão, espelho fiel de Palmares. Dividiram bem a terra, socializaram a produção. Ali não tinha empregado e nem também tinha patrão. E aí o refrão diz que viva a igualdade, aê, aê, somos condensação de ar e pó, exaltando o vivente o Londoê, destruindo a opressão em tom maior. E aí tem mais duas partes, mas é isso, né? Isso é uma aula, isso na verdade você está dando uma informação sobre Canudos, uma informação sobre Conselheiro, que é muito mais fácil das pessoas assimilarem do que ficar lendo no livro de história. E termina assimilando e gravando. Ou então quando vai para o livro de história, já vai para o livro, já vai com uma série de informações que ele recebeu por meio da música. Marcelo, você com certeza participou dessa criação desse tema, Tambores, Papiros, Tuíta, a história da escrita, né? Sim. Como foi isso? De onde é que vem essa pulsação? Né? Isso aí vem exatamente disso que você chamou de provocação. São essas provocações do Lodum. O Lodum, na verdade, com esse tema, quis falar das diferentes formas de comunicação. Papiros, né? Tambores, na verdade, o tambor vem antes. O tambor foi a primeira forma de comunicação. Por meio dos tambores se comunicava a morte, se comunicava o nascimento, se comunicava as festas, mas também se comunicava a existência de guerra e a celebração de paz. Depois, a humanidade, em diferentes lugares, desenvolveram as suas próprias escritas. Os egípcios estão entre os povos que desenvolveram bem lá atrás uma forma de escrita, que nós tivemos o privilégio também de conhecer a produção do papiro, que era exatamente aonde era feita a escrita. E trazendo para os dias atuais as redes sociais, porque o Twitter nada mais é do que as redes sociais, mais um formato de comunicação. Que bacana. E agora, Sandoval, você que foi compositor da música, foi tema, uma música grande, mas bastante explicativa. Eu, quando eu estava ainda no processo da escola, eu não gostava de pegar as músicas atuais, porque a gente ia cantar no ensaio de domingo, a perspectiva de que aquela música fosse nossa era muito grande. Verdade. E aí a gente queria decorar e aprendia. Como foi que você teve esse processo da composição dessa música, o Lodum Veste Letras, ela que foi também tema do Frimadum, composta por você, Juca Maneiro e Roberto Cruz. Conta pra gente. Uma música, essa foi complicada, viu? Gigante. Irmão? Essa você deu dor de cabeça, viu? Essa foi complicada mesmo. Mas assim, a gente tem uma parceria, né? Juca Maneiro, Roberto Cruz. É igual a tarefa de casa, né? Cada um faz a sua tarefa e traz o resumo, né? E Roberto Cruz é um cara que ele fica muito na frente. Roberto Cruz. Então, quando o Lodum lançou o tema, ficamos aguardando a apostila. Quando a apostila chegou, Roberto Cruz, vem aqui, pega essa apostila, tira, dá uma a Juca, dá uma a mim, e fica com uma. E cada um vai para sua casa, estudar, ler qual é o propósito ali, né? O que é que o Lodum tá pedindo no tema. E depois a gente senta para conversar o resumo de cada um. Mas nesse dia não veio. Até remédio para dor de cabeça a gente tem que tomar. De manhã até 16 horas, nada, não saiu nada, não veio o início. Tá difícil, né? Assim. Mas tem aquele ditado, às vezes aquele dia não é seu. Né? Nada como um dia após o outro, né? Então no outro dia, 5 horas da manhã, Juca me liga. Barão, surgiu aqui uma coisa boa. No começo dos tempos da história, início, a gente foi metendo mão. Deu continuidade. Metendo mão. Quando a gente descobriu mesmo a questão do papiro, né? Que também veio através disso o conhecimento, né? A gente não sabia.
Papiro se transforma em papel. Membranofones. Membranofones, né, que era uma forma de comunicação. A gente não sabia. Né? Então, Membranofones serviu de o conhecimento. som da expressão das palavras faladas. É. Que loucura. E aí foi indo. Vamos nessa. Aí chegou na parte do Olodum Veste Letra, né, que era o principal, né? O Olodum se veste de letra. Foi a parte também muito importante na canção. É uma composição bem... E aí foi trabalhando, vamos lá, parou ali, no outro dia a gente foi para a parte B da música, que a gente gosta muito de falar algumas coisas, né, diferenciada, que a gente não pode falar, que é o molho, né? E fazer a coisa para ficar comercial, mas também temática. E foi que surgiu a história da escrita, a canção que tá aí. E onde eu vou, a galera pede. Eu me lembro que eu pegava essa letra de apoio. O que esse cara tá falando de membro no fundo, o som e a expressão das palavras faladas. Até hoje muita gente não E canta certo. a sabedoria da ideia é memorizada. Aí ele volta de novo falando da história. Ragabe descobre os papiros, se espalha no Nilo e na ilha faraônica. Aí vem mais uma grande invenção da humanidade. E rápido que você faz aquela letra, né? Isso eu digo. Até hoje muita gente não canta. Porque tem a dificuldade de fazer a letra e botar na cabeça do samba reggae, né, Marcelo? Sim, sim. Que tem umas pessoas que às vezes querem marginalizar porque é cultura de preto, a gente vai falar assim, né? Ah, samba reggae qualquer um canta, não é assim não, irmão. Mas não é mesmo. Não é não, se você não tiver uma vivência ali, com a letra, com a história e botar aquilo pra fora. Tanto que tem gravações que o compositor grava melhor do que o cantor. Verdade. A gente pode ter um bocado de memória, não tem como. Lucas fala muito isso, né? Lucas é um dos cantores do Olodum. Na verdade, todos são bem, né? Mas Lucas, ele sempre fala, negão, eu vou na sua onda. Quando eu mando a música pra ele, eu vou na sua onda, né? Tipo, porque às vezes tem o intérprete, ele quer mudar. E às vezes ele não muda pra melhor, né? E é complica. E Lucas, ele é disciplinado. E tem uma parte dessa música também que fala assim: papiro se transforma em papel onde escrevo minhas canções. Inspiração, melodia musical. Aí vem pro Olodum, começa a rufar os tambores. Sacode pra cima astral. E essa música é fácil a parte aí, porque todo mundo aqui quer fazer carnaval. Aí quando chega na parte B, né? Manifesto de luz, né? A cultura egípcia, tá escrito no livro. Mas aí você veio voltando na paixão do Olodum pelo Egito, não foi falar a verdade? Mas tem que buscar, né? E finalizar a gente coloca, E né? tem a ver com o tema, né? Aí o refrão tem que acontecer, né? Que é a parte povão, que você tem que pegar o povão. A escrita no compasso do Olodum Maré, o povo todo se agita. Chama todo mundo pra ver Olodum na história da escrita. Olodum na história da escrita. Chama todo mundo pra ver Olodum na história da escrita. Então essa música é uma das músicas que a gente tem muito carinho. Essa até na frente aqui do nosso vice-presidente, que deixa essa música gravada pra gente ter ela, né, eternamente na mente do povo, né? E essa música, na verdade, recebeu uma ligação para colocar essa música na sala de aula. Foi em Brasília e Minas Gerais. Entrou em contato com o Juca e outro com o Roberto. A gente liberou para eles passar esse conhecimento na sala de aula. Então é importante para a gente, né? Onde foi a música, o conhecimento, né, gente? Exatamente isso. É uma história, uma tese, né? A música, mais uma vez, voltando para a sala de aula. E onde eu vou, tem os meus eventos, a galera pede mesmo. Sandoval, essa tem que estar no repertório. É uma música que fala muito bem. Tudo que é bom dura pouco, né? Mas antes de encerrar, eu queria agradecer a você, Sandoval, e a Marcelo também pela presença. Esse é o nosso segundo episódio. Estamos testando também, fazendo a coisa acontecer, trazendo a música, a discussão, o tema, para esse formato novo que é o podcast, né? Mas eu não posso encerrar de forma nenhuma sem deixar que vocês façam sua consideração final, deixem seu recado, fiquem à vontade aí para falar, Marcelo. Olha, eu quero parabenizar Rafael Manga e Carolina, minha querida Carolina, e parabenizar o Olodum pela iniciativa. Programas como esse são importantes para que o Olodum possa passar para o grande público as suas ideias, mas para que, sobretudo, aquelas pessoas que curtem os ensaios do Olodum, os shows do Olodum, a música do Olodum, possa conhecer a ideia dos compositores, que são os verdadeiros mensageiros do Olodum. Então, ideias como essa não podem se acabar, têm que ser mantidas. Sandoval Melodia. Eu também parabenizo você, Manga. Parabenizo você, Carolina, pelo convite, né? Eu, como representante dos compositores afro, tem muita gente escondida. Às vezes, na verdade, a pessoa ouve a música, mas não sabe quem é o compositor.
Tem muitos artistas hoje cantando música dos compositores e as pessoas pensam a música é de fulano, não vou citar nome para não dar ibope, né? Mas eu não falo nem dentro do Bloco Afro, eu falo de outros artistas que já gravaram músicas nossas, que era do Bloco Olodum, do Ileaê, e hoje está bem de vida, não vou citar nome, mas não falo o nome do compositor. Então essa oportunidade que você está dando para a gente aqui é muito importante, que siga em frente, porque tem muitos compositores esperando essa oportunidade de estar com vocês aqui. A ideia nossa central é justamente essa, trazer os compositores, trazer a ideia central da música. Falar que carnaval não é só um momento de distração, é também, mas também de educação, de cultura, de negritude, né? Agradecer também aí a vocês mais uma vez, também ao pessoal da Vale do Dendê, que esse podcast aqui é uma aceleração, que foi feita pela Vale do Dendê. A gente está pensando e difundindo nossa música, nosso carnaval, e falar a você que divulga esse podcast, fala das nossas redes sociais. Nós estamos aí no Instagram, @olodum_oficial, né? E é isso. Muito obrigado por vocês. Jogue na Bahia. Até a próxima com o nosso podcast Olodum, Carnaval, Cultura e Negritude.